Ele, que é doutorando em Ciências Políticas, que é nosso colaborador aqui na Jovem Pan. Quero muito agradecer a presença do professor André Last. Prazer é meu. Professor, eu sempre esqueço, mas o seu nome se pronuncia Laist. André Laist. É. Mas, pô, pra você seguir ele no Instagram é muito fácil, é @André LAJST. André diz Laist. Não é, André? E aí? Tudo bem? Tudo bom? Ah, tá todo mundo tenso, na verdade, né? medo. Porque A voz do Foda, né? É. Tá forte, hein, professor? a voz do... 50 cada lado? Nossa, o Supinão tá cantando forte aí. Professor, você veio aqui pra nos acalmar ou pra deixar o negócio mais tenso? Parece que o Putin, ele blefa em alguns momentos, ele recua, depois dizem que não. É. Durante o programa eu vi que ele expulsou o embaixador. Expulsar o embaixador é uma atitude diplomática, né? É diplomático? Existem níveis de diplomacia de afago e de porrada, no caso, né? De afastamento, né? Então, quando você retira o embaixador, você retira o ex-embaixador. Quando o país chama o embaixador no outro país para consultas, é uma forma de você demonstrar insatisfação com alguma política do país que recebe o seu embaixador. Então, sei lá, quando a Dilma retirou o embaixador brasileiro de Israel em 2014 durante a guerra, ela estava chamando o embaixador para consulta porque ela estava em desacordo com a política israelense. Ela não fez a mesma coisa que o embaixador brasileiro na autoridade palestina, o que enfureceu os israelenses, né? E quando o país que recebe os embaixadores, ele fala esse embaixador é uma pessoa não grata, o negócio é mais sério. Aconteceu a mesma coisa em 2009 com o Hugo Chávez, que falou para o embaixador israelense, mesmo exemplo, você tem 24 horas para deixar o país. E aí ferrou com as relações da Venezuela com Israel, mas depois a Venezuela também foi para água abaixo e ferrou com as relações em quase todos os países, né? Ele expulsar o vice-embaixador americano é uma atitude que ele demonstra que ele está em desacordo com o que os Estados Unidos estão fazendo, né? E aí não dá para saber muito bem o que está na cabeça do Putin, né? Ele, por um lado, ele tem uma questão que ele bate o pé, ele fala: não estou colocando mísseis e foguetes e armas pesadas na fronteira com os Estados Unidos, vocês estão colocando armas pesadas do lado da minha fronteira. E aí ele tem um ponto, né? Independentemente de a Rússia não ser uma democracia, de ser um país autoritário, de ser um país onde o governo tem um controle aí de mídias estatais, você não tem um sistema judiciário independente, meio meia boca e tudo mais, mas ele tem uma questão, né, com a questão da segurança da soberania dele. Ele fala assim, quanto mais tempo passou depois do fim da União Soviética, mais países assinaram acordos com a OTAN, e a OTAN, com esses acordos, transfere armas para esses países, e essas armas estão cada vez mais próximas da fronteira com a Rússia. Então, na visão dele de domínio regional, ele está cada vez com menos domínio regional, e isso, na cabeça dele, pode colocar em risco a soberania russa daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 20 anos em risco. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é a questão da Ucrânia, que é o maior país da Europa em território. Se você considerar toda essa região Europa, é o maior país da Europa, né? Gigantesco o território da Ucrânia, tem uma fronteira com a Rússia gigantesca. A Rússia faz fronteira, em cima tem a fronteira com a Bielorrússia, que é um aliado da Rússia há muitos anos. A Ucrânia, com esses governos mais pró-Europa, são mais antagônicos à Rússia. A Ucrânia tem essa questão ideológica, a questão histórica. O povo russo nasce na Ucrânia há muitos anos atrás. Então você tem toda uma questão cultural. Agora, eu acho que o ponto dele, que eu acho que é onde ele não quer ceder, é essa questão da Ucrânia ter aspirações para entrar para a OTAN. A questão de eles entrarem para a União Europeia é uma questão econômica. Mas e a soberania da Ucrânia? Ela não pode querer entrar, pô? Pode. É que nem a Argentina, quem quer ser comunista, quer aderir à Rússia. O Brasil vai ficar intervindo, mas a Ucrânia não pode ser independente? Então, é que não tem histórico de guerra entre a Argentina e o Brasil, nesse sentido. E existem momentos de conflitos ao redor do mundo que os países, para assinarem acordos de paz, tiveram que ceder parte da sua dessa liberdade extrema à soberania de fazer o que você quiser
em prol de você manter boas relações. E um exemplo que eu dei aqui, eu dei acho que no Pânico um tempo atrás, e é o exemplo de Israel com o Egito. O Egito não pode colocar dentro da Península do Sinai armas específicas desde o acordo de paz que assinou com Israel, mesmo que o Sinai é território egípcio. Não pode. Ele está dentro do acordo que essas armas, elas não podem, armamento pesado, artilharia, tanques, aviões, eles precisam de autorização de Israel, coordenar com Israel. Tipo os Estados Unidos com o Japão depois da Segunda Guerra? Mais ou menos isso, ou com a Alemanha. Sim. Exato. E, professor, como é que tá? Tem alguma atualização da questão? Porque a gente tá, como a gente tá na internet, a gente vê igual ao futebol, né? Minuto a minuto. Existe uma... bom, estão falando que a Rússia fala que eles diminuíram as forças e a inteligência da Ucrânia, acho que falou que adicionaram mais 7... não, a inteligência americana falou que tinha mais 7 mil soldados que foram adicionados e a inteligência da Ucrânia disse que eles não estão com contingente suficiente para uma invasão em massa. E assim, as informações são conflitantes. Por um lado, o Putin blefar e não fazer nada, ele pode ser como fraco. Por outro lado, ele entrar e fazer pouco, me parece que não é do feitio russo, porque é o exército, um dos maiores exércitos do mundo. E por outro lado, fazer uma guerra total, ele vai acabar trazendo um conflito para si, eventualmente com a OTAN, e a OTAN aí sim tem mais armas que a Rússia, e isso pode virar uma guerra regional complexa, e se tiver algum país mais importante envolvido, como, sei lá, soldados franceses, ingleses ou americanos, se alguém morrer, como o professor Roque falou hoje no Pânico, se algum soldado americano morrer, aí já tem, sabe, um tiro errado, uma história mal contada e tal, não sei o quê. Já tem um motivo. Aí já pode desencadear um negócio gigantesco. É que, ao meu ver, isso é uma visão particular minha. Claro. Eu não acho que ninguém tem interesse numa guerra. Eu acho que ninguém tem interesse numa guerra. A Rússia não é... Falam que a Rússia é o maior poder bélico. Não é, é o maior poder nuclear, né? A Rússia tem mais poder nuclear. Não, eles são um poder nuclear. Maior, bélico é os Estados Unidos. Sim, mas tirando os Estados Unidos, que eles estão lá do outro lado do mundo, né? A Rússia é o maior poder bélico naquela região. Sim, mas a OTAN juntando... Se você juntar todos os países da OTAN, acredito eu que aí vai ficar realmente difícil para a Rússia por uma série de motivos. A Itália, a França, a Inglaterra, todos... no caso, a França e a Inglaterra também são poderes nucleares, eles têm aviões muito bons, têm pilotos muito bons e têm muito recurso. Agora, a Rússia também. Agora, qual é o custo disso? A Rússia não está ameaçando entrar na França ou na Inglaterra. Então eles têm que justificar. Como é que a Inglaterra ou a França vão justificar a morte de soldados, que é pai de gente, é filho de gente, é irmão de gente, é amigo de gente, em nome do quê? Né? Se a Rússia não está colocando a segurança da França ou da Inglaterra em risco. E assim, professor, na questão da OTAN, dos países que estão com a OTAN, alguns... eles penderiam para o lado da Rússia. Como é que está a questão da Europa na questão de apoio? Os amiguinhos. Os aliados da Rússia. Então, a Rússia não tem aliados, a OTAN não é aliada da Rússia, a OTAN é aliada do Ocidente. A Rússia é aliada dos países não convencionais aí, que seria a Bielorrússia, a China. Coreia. Exato. Países menos convencionais. No caso aí, a Rússia realmente, ele começou a fazer um trânsito econômico aí. Exato. Nos Acaba últimos anos. Sendo refém de sanções, de questões econômicas, até do gasoduto, né? Exato. Então, eles chamam, o Putin chama de parceiros, né? Os nossos parceiros europeus, nossos camaradas. Parceiros. Já fala parceiros. Já fala parceiros. Eu não acho que ele quer. Ele pode até querer criar uma nova potência que possa ter influência em países satélites que eram soviéticos, mas eu não vejo o Putin tendo comportamentos de implementar o comunismo de novo na região. Acho que ele já sabe que isso não dá certo, isso fez a União Soviética colapsar, ele quase perdeu todo o território. Não vejo ele querendo criar um sistema econômico diferente do que existe. E o sistema econômico da Rússia hoje é capitalista, né? Tem mercado aberto, vai lá, tem McDonald's, tem todas as empresas americanas, inclusive. Agora, a questão do poder, a questão da influência, a questão bélica, a questão de quem tem mais força, a questão de proteção de territórios e de interesses na região, eu acho que isso aí eu acho que ele gostaria de que a história fosse diferente. Porque é uma coisa, né? A Ucrânia
tem aspirações democráticas. A Ucrânia passou por um processo de democratização, eles estão criando instituições democráticas, eles estão fazendo separações dos poderes, eles estão criando uma imprensa mais livre. E isso está chamando essa galera, ou seja, essas pessoas que um dia viveram sob o regime soviético, querem se tornar europeus e serem livres. E isso acaba conquistando muitas pessoas, porque isso é muito convidativo, porque é o melhor sistema que existe. Ele é livre, ele é mais... existe aqui uma tendência dessas pessoas de serem mais felizes nas vidas delas, então esse sistema se provou muito correto, né, perto dos outros sistemas que existiram naquela região. Então isso acaba conquistando corações e mentes das pessoas. E ele não quer que isso chegue na Rússia. A Ucrânia virar um país completamente europeu, membro da União Europeia, membro da OTAN, membro de tudo que o Ocidente representa, coloca em risco que daqui a pouco vai ter gente em Moscou querendo isso, em São Petersburgo querendo isso. Se ocidentalizando, né? Isso, e aí seria mais ou menos o que o Putin vê na visão dele de o começo do fim do que a Rússia é ou foi durante os últimos 300, 500 anos. Agora, professor, por que não tem... Eu vou dar um exemplo chulo aqui, mas o senhor vai entender. Quando o Bolsonaro fala uma coisinha, puta, o Bolsonaro é isso aqui, o Bolsonaro é aquilo. Agora, por que tem uma galera aqui com Putin? Não, ele só está aplicando uma sanção. Mas o Putin é carismático. Bom, escuta, o Putin é presidente da Rússia há 21 anos. Desde 2000, né? 2000. Aí depois ele sai, entra o Medvedev, ele vira primeiro-ministro, depois ele volta, aí ele muda a Constituição para continuar como presidente até 36. É um outro tipo de gestão, né? A Rússia não é o Brasil, a Rússia é um poder nuclear, a Rússia é muito influente, a Rússia tem um PIB baseado em recursos naturais gigantesco, eles têm um sistema interno totalmente complexo. Eu digo aqui do Ocidente. Por que não tem umas críticas ferrenhas pro Putin, que tá fazendo todo esse esquema com a Ucrânia? Porque... como você está explicando, tá bem claro, né? A questão de mostrar o poder. Eu acho que a gente poderia usar esse exemplo. Da mesma forma que algumas pessoas no Ocidente criticam muito Israel e não falam nada dos grupos terroristas ou dos países árabes na região. Eu já escutei a seguinte frase: se espera de Israel como uma democracia, o crivo é maior, né? Não se espera muito da Síria ou da bagunça que é o Líbano, infelizmente, né, politicamente falando. Não se espera muito do Sisi, que é o líder, o presidente do Egito, que é uma ditadura. Não se espera muito desses países, não existe muitas liberdades lá também. Ou seja, o que acontece na Rússia? Se a Rússia não quiser que saia, não sai, né? Eles controlam um pouco lá o que está sendo divulgado, o que está sendo colocado. O Brasil é uma democracia ocidental, né? O Brasil tem instituições democráticas, o Brasil tem uma livre imprensa, o Brasil tem eleições livres, o Brasil tem um monte de coisa que aí se espera do Brasil diferente do que se espera da Rússia. E aí, então, quem ocupa o cargo de presidente vai, independentemente de quem ele seja, ou ela, vão cobrar mais, né, no caso. E o papel da ONU nessa tensão aí? O professor gosta da ONU. Adoro a ONU. Porque soldado da CIA, ou não? Já foi soldado da ONU, não foi? Não. Eu fui soldado de Israel, eu fui da Força Aérea Israelense. Pegou umas guerras mesmo? Teve que pegar? Peguei uma, em 2012. Atirou em alguém? Como é que foi? Não, eu fui da inteligência da Força Aérea, não fui combatente, mas participei ativamente aí para tentar minimizar o máximo possível danos contra civis, apesar de o meu trabalho ter sido mais relacionado a lugares diferentes da faixa de Gaza, mas enfim, vi coisas que aconteceram durante os 8 dias de guerra, que foi só pelo ar, inclusive, então a Força Aérea, a inteligência da Força Aérea é completamente ligada, né? Mas não, o que você tinha perguntado? A ONU ela fica de mãos atadas. Eu vejo, eles têm as mãos atadas, porque no fundo a primeira grande regra da ONU, digamos assim, é tentar manter a paz, não é? Mas Imagino. Que é? Vamos lá. A ONU é o quê, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Quem são as nações? São cento e quantos membros? São 193 membros, são 193 países. E quem são esses membros, né? São representantes de governos, de todos os governos do mundo. E quantos desses 193 são democracias liberais? Uhum. Ou seja, quantas pessoas estão ali representando governos que não foram eleitos? Então você tem um embaixador
da Síria na ONU? Não faz Ele sentido. representa a família do Assad, não a Síria, né? Sim. Ele representa primo. o embaixador do Irã na ONU representa os ayatolás, o governo, a teocracia iraniana. Ele não está representando o povo, ele não foi eleito, ele não passou por um processo democrático, até mesmo sem, vai saber se o cara passou por algum curso diplomático, que nem aqui passa no Itamaraty, para você entrar com curso público. Não, eles vão pegar as pessoas que eles confiam lá no Irã e falar, você vai ser embaixador aqui, você vai ser embaixador aqui, etc, etc. Eles devem ter dentro deles um sistema de provas, etc e tal, mas assim, eles não vão colocar uma pessoa que não concorda com a ideologia do Irã como embaixador do Irã na ONU. Então, e eles votam em nome do país, e cada país tem voto. Não é uma questão de tamanho, não é uma questão de PIB, não é uma questão de população. Ou seja, quando a ONU fala alguma coisa, assim, a ONU tem um trabalho muito importante. A ONU tem um trabalho muito importante nas agências, principalmente na Unesco, questões relacionadas à fome, o Banco Mundial, o FMI, que são ligados de uma certa forma às Nações Unidas, enfim, tem todo a Organização Mundial da Saúde, de uma certa forma está tudo muito ligado ali. Mas passa uma crise, você não acha que eles vivem uma crise, né? É um negócio tão gigante, é um transatlântico, a ONU, de opiniões, e é tão difícil você convencer e ter uma única voz, porque cada um tem um interesse. Então não tem um bom senso. Onde está o bom senso? Você, tem um bom senso, tem que fazer isso e isso está errado. Mas aí o governo XYZ de países da Ásia, do Oriente Médio, que não tem interesse de que, mesmo que o bom senso pode prevalecer, eles falam, não, mas isso não é interessante para mim, então eu voto contra. E aí você vê países recebendo votações. Então, assim, você tem as investigações. A Síria tem o mesmo peso que os Estados Unidos. Exatamente. E é o mesmo peso que Mônaco. E o mesmo peso que a China. Entendi. E é um voto. Então você tem o Conselho de Direitos Humanos. A última vez que eu vi, o Conselho de Direitos Humanos tem 18, 20 países, dos 54, 50 e poucos, eu não lembro agora o número exato, que compõem o Conselho de Direitos Humanos, que não são democracias. Tem lá 10, 15 ditadura mesmo. Então, e aí você tem as subagências. Então vamos lá. Você tem a Agência de Desarmamento do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Acho que a Síria vai presidir. Piada pronta, Aí né? vem o Irã já presidiu a Subsecretaria de Direito da Mulher. Que não pode sair na rua. Maravilha. Não pode sair na rua sem o véu. É uma crise não pode sair sem a cena da repórter da CNN, né? Antes dos caras tomar lá, tava de boa e teve que colocar o véu depois. Exatamente. É muito surreal. E isso mostra a incapacidade da ONU como organização que foi criada pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Sim. Em conseguir se auto-consertar, em auto-educar, entendeu? Então você tem... Eu já fui uma vez... Em 2016 eu estava lá para um evento. Em Genebra? Não. Em Nova York. Na Assembleia Geral. E aí você tem os corredores. Moral, hein? E aí um dos corredores que leva para algumas das salas das comissões tinha lá uma exposição do êxodo palestino na Guerra de 48. Existiu um êxodo palestino, existiu vários milhares de pessoas que foram expulsas ou perderam suas casas em decorrência do conflito árabe-israelense, que foi a guerra conhecida como Guerra de Independência de Israel, porque não se aceitou na mesma ONU, 6 meses antes, que a ONU tinha votado a favor da partilha da Palestina para ter 2 estados, um árabe e um para os judeus, e os árabes rejeitaram a proposta, votaram contra e iniciaram várias hostilidades que depois acabou o que resultou no começo da guerra em maio do ano seguinte, em 48. E isso resultou num êxodo de pessoas, porque guerras naquela época as pessoas fugiam, tinham medo, etc. e tal. E aí você tem 1 milhão quase de judeus expulsos dos países árabes, de vários países também. Saíram com a mão na frente e outra atrás, expulsos, muitos morreram, foram caminhando, foram para a Europa, foram para Israel, foram para o novo país que acabou de ser criado, ficaram em campos de acampamentos temporários, e você teve mais ou menos um movimento parecido com árabes que viviam dentro do que se tornou Israel. Né? Não foram todos, ficaram 200 mil, que hoje são 2 milhões árabes israelenses, mas teve um grupo. Só que a ONU colocou uma exposição de cartazes relativamente grande só sobre essa população. Mas não tem sobre Ruanda,
não tem sobre Darfur, não tem sobre Bangladesh, Osasco. não tem sobre a China, sobre os muçulmanos que são mortos pelos chineses na fronteira com o Afeganistão. E os números desses que eu acabei de citar são muito maiores. Não tem um da Síria, que é recente. São milhões, são o quê? 4 milhões de desabrigados, desalocados da Síria, dentro da Síria e para fora da Síria, mas a gente está falando de 2010. Não faltam fotos, mas está lá sobre essa população. Então, a questão é quais são as prioridades, as escolhas Muito da ONU enviesado, e né? por que isso é decidido dessa forma e não de outra forma. Ou você fala sobre tudo, mas por que um especificamente? Essa é que é a questão. Mas, né? André, hoje, a ONU, o que ela apitaria Rússia e Ucrânia? Ela teria algum voto, falar assim, não... Não, a ONU são os Hoje. países. É que tá, né? Que as pessoas falam a ONU. Mas a ONU são os países, inclusive os países que estão envolvidos. O que é a instância máxima da ONU? O Conselho de Segurança. E quem são os conselheiros? E quem é o Conselho Mas de você acha que ela Segurança? apitaria alguma coisa? Falar assim, Putin, não pode, vai. Hoje. Vamos colocar assim, o escritório do secretário-geral da ONU pode até tentar viabilizar alguma mediação, tentar interferir, conversar e Amenizar. tal, para tentar amenizar. Mas assim, o Conselho de Segurança da ONU, o Conselho de Segurança são 15 países, 10 rotativos e 5 fixos. Quem são os 5 fixos? Japão, Estados Unidos. Não, Estados Unidos, Rússia, Alemanha. China, Alemanha, Inglaterra e França. São 5 poderes nucleares. Sim. E os 5 têm poder de veto. Sim. Então, se qualquer coisa que se fale lá que for contra o interesse russo, a Rússia veta. A Rússia auto-veta uma proposta que... Entendi. Acabou. A força deles é... Mas não é unânime? gigante. Não tem que ser os 5? Se um já falar não, já Se tá um tranquilo. falar vetar, a resolução não passa. Que Isso é pra nada. democracia de merda, então. A Rússia Eles inventou uma podem democracia se abster. Se tiver 4 abstenções e um voto a favor, passa. Mas se um te falar não, a resolução não dos passa. 5? Não é muito democrático isso aí, então. Então é um negócio fadado que não... Por isso que é pra doutor proteger. Enéas já faz sentido, dizia... velho. Por isso que doutor Enéas já dizia pro Brasil se tornar uma potência Tem que nuclear. haver nacionalismo. A gente não tem bomba nuclear? Porque Angra, não, que a gente tem. As nossas como é que fala? Não, mas Nossas isso é... Centrífuga diz que é monstro, é as melhores. mas Isso é tratado, o né? Brasil e a Argentina têm um acordo mútuo de não proliferação de armas nucleares. Eles se A gente não manda nada, a gente vai... auto-investigam. Nós é muito mais forte. Mas não tem escondido. Não tem motivo para o Brasil ter uma mas, bomba nuclear. você pega lá a Coreia, Mas pela lá, a Coreia do Norte. pela soberania não... Mas a soberania do Brasil não está em risco. O Brasil vive numa região onde não tem... Mas se vem uma guerra, a gente tem que abraçar um lado, não dá pra ser isentão, não Mas dá pra ser o aqui, Zuckerman. se a Segunda Guerra não chegou aqui... Eu sei, mas tem Venezuela, tem Argentina, tem uns países aqui que é aliado com os brothers lá. Se dá ruim, a gente tem que se posicionar. Não, mas não vai existir uma guerra Eu de sei, mas invasão que nem pensa lá, territorial. Coreia, é nada. O PIB de 1 bilhão. Os cara respeitam por quê? Porque tem 1 bilhão? Não, porque tem a bomba nuclear. Não, então, mas- Por que o Trump pega a mão do Kim Jong-un lá? Porque tem a bomba nuclear. Não, mas é que tá o problema. O problema da Coreia do Norte é que o regime disse que não ia fazer. Eles assinaram acordos que Sim, eles não iam fizeram fazer uma- com E Bill fez, Clinton. e fez. E na surdina fizeram. Fez, agora esse o todo problema mundo com o Irã. respeita. E todo mundo respeita. Não é uma questão de respeito. É uma sem questão... medo. Então, não é uma questão de respeito, é uma questão que você, um regime totalitário que quer se perpetuar no poder, armado da arma que mais mata no mundo, se perpetua no poder. Então, mas a gente vai ficar o quê? Vai ficar legalzão, a gente é um isentão. Tem que ter mesmo, tem que ter as 3 no mínimo. Democracias não tem... Democracias que não sofrem de ameaça existencial não tem necessidade de Mas a comemorar. Deixa o ameaça professor falar, Eu sei, mas deixa o professor Não, mas peraí, a raciocinar. ameaça é até ter uma ameaça. Então a gente vai esperar ter uma ameaça pra ter a bomba? Mas é que você tem que partir do princípio de histórico. Qual é o histórico brasileiro de ter ameaças? Eu sei, mas e se tiver? De quem? Não sei, mas se tem. Não, mas a política é feita vamos de esperar exemplos bater. A política é feita de exemplos mais práticos, por exemplo, Realpolitik. Qual é a ameaça dentro da realidade concreta que o Brasil tem nos últimos 100 anos de Até ser acontecer, invadido? tá tranquilo. Aí, depois que acontecer, falar, tinha que ter. Eu E acho não, que tinha e não ter tem que já. ser prioridade do Brasil, porque isso é uma questão. barato pra nós. É uma questão caríssima. É uma questão de. O Brasil assinou o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, então não pode, na teoria, Mas um deixa eu comprometimento. perguntar, na guerra pode ter arma? Não tem um tratado que não pode ter arma química depois da Segunda Guerra? Você não tem um negócio você tem convenções que não pode mais que ter. você não pode. Você pode produzir
determinadas armas, mas você não pode usar elas em populações. Mas numa eventual guerra os caras vão respeitar isso aí? Depois de Hiroshima e Nagasaki lá, não podia mais ter uma arma nuclear, não era? Depois do quê? Hiroshima e Nagasaki. Deixa o professor falar, por favor. Você tá interrompendo naquela muito. época não Porque eu sou tinha... meu burro, tem um professor, então É que deixa eu naquela época não perguntar. tinha... Mas depois que explodiu Não tinha tudo lá. critérios, né? Não tinha padrões. Depois que explodiu. Falou que não podia mais, não era? Não era legal ter isso aí que mata uma galera? Existiu depois disso um tratado, né? Vários tratados, mas um dos tratados é o tratado de diminuir o arsenal, mas pode diminuir a ter. produção e, obviamente, proibir completamente a exportação da tecnologia, que se você exporta tecnologia, qualquer país pode tentar fazer. A Síria tentou fazer, Israel destruiu. ruim. O Iraque tentou fazer, Israel destruiu. As únicas duas vezes que foi destruído foi a Síria, o Iraque, 81 e 2007. Israel destruiu as duas, os dois Mas programas. Coreia todo mundo respeita, falou, e tá lá. É que na hora que respeita você já é nuclear e você prova que você é, o que eles vão fazer? Como é que eles vão destruir? tudo. Então, mas é respeito, velho. Eu teria umas 6. Mas você então, você não enxerga... Por isso que você tá aqui e não, e não tá... Mas brinca aí, viu? Você não enxerga a curto prazo Imagina. uma chance de guerra... De guerra Eu ainda global. acho que as partes estão... Jogando. Eu acho que a Rússia entende que os benefícios de uma guerra serão menores do que as perdas e os malefícios. E por isso eles, na minha visão, eu posso estar errado, porque ninguém sabe o que está na cabeça do Putin. É tudo um achismo, né? Sim. É tudo um achismo. Sim. O professor Roque, hoje no Pânico, falou que existe tá mais tenso ainda, é iminente uma invasão, é que tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Ele te expulsou, estão falando para os americanos saírem, eles vão poder resgatar os americanos que ficarem lá, porque os Estados Unidos... Tem todo um monte de coisas no tabuleiro, né? A liderança do Biden, a liderança do Macron, o fato do Putin estar lá, já ser macaco velho, já está há 20 anos lá, já sabe como as coisas funcionam. A Rússia é um país muito grande, muito poderoso, então os países não estão muito interessados em ficar condenando a Rússia. Eles têm uma legitimidade nessa questão de segurança, na questão que eles estão botando. O que poderia ser feito, né? A Ucrânia assinar um acordo com a Rússia que eles não vão entrar em absolutamente nada mais em relação à questão da União Europeia, etc. Eles poderiam falar, a gente assina que a gente nunca vai entrar na OTAN, mas vocês devolvem a Crimeia, por exemplo. Ô, professor, Aí a Rússia poderia teria que ser resolvido em relações Aí a diplomáticas. Rússia devolve a Crimeia, mas é que a Rússia enxerga que a Crimeia é russo porque quem mora lá votou que quer ser russo. Só que a votação foi só lá. E teve gente que não pôde votar. Não é que fizeram uma votação no país inteiro. Fizeram votação só. É que nem fazer uma votação na cidade de São Paulo para tirar São Paulo do estado. Mas tem que votar. O Brasil inteiro. Exato. Mas deixa eu perguntar, você acha que se fosse o Trump, você acha que ia chegar nesse nível aí? Porque o Biden parece que ele é meio fraquinho, velho, idoso. Não se dá fosse pra o saber. Trump, Não você dá acha pra que saber. o Putin ia bater tanto assim? Porque o Trump puxa pra dentro. Então, mas né, não dá pra cumprimenta. saber. Vamos colocar que a relação que o Trump tinha com o Putin era melhor do que a relação que o Biden tem. O que é uma coisa meio paradoxal, né? Porque vamos colocar dessa forma. Os republicanos, eles eram muito mais antagônicos à União Soviética do que os democratas. Não estou falando que os democratas não eram, mas os republicanos eram... Eles consideravam, né? Reagan falava que era um regime do mal. Em teoria, né? Em teoria. E aí agora você tem regimes republicanos que são mais próximos a eles, enquanto que os democratas são mais afastados por causa de uma questão de direitos humanos. Os democratas, eles acabam nos Estados Unidos pegando para si a pauta dos direitos humanos, não que os republicanos não tenham, mas eles pegam para si. Então, se ele tem pressão interna do partido para o Biden ou para o presidente democrata fechar o tempo e fechar o humor, fechar uma comunicação amigável com aqueles regimes que violam os direitos humanos das populações, e a Rússia é um deles, né? Então, o Biden se afasta. E a questão dos republicanos com Trump, quando eles vão lá para a Coreia do Norte tentar resolver a história, resolve, mas não resolve, né? Porque ele vai, ele aperta a mão, ele cruza lá, vai pra cá, dá a mão, não sei o quê, mas o que mudou? Não mudou nada. Ô, professor, você que manja de geopolítica,
O Biden, a popularidade do Biden tá mal. Tá. Ele teve o esquema do Afeganistão que ele não foi bem, agora essa questão da Rússia. Como é que tá? Sempre quando tem um político que tá caindo, existe a oposição que tá muito atenta e tá subindo. Existe já um cara ou o Trump mesmo já tá subindo? A turma dos Estados Unidos se arrependeu de ter tirado o Trump? Olha, eu não sei se arrependeram de tirar o Trump, mas é que existe uma insatisfação com o governo do Biden, isso é claro. Existe aí pesquisas que mostram que ele está numa situação muito ruim politicamente, principalmente em relação à política internacional. A inflação nos Estados Unidos está altíssima. Nunca tiveram isso aí, Nunca né? tiveram isso em 25 anos, a inflação desse nível. A saída do Afeganistão desastrosa, essa questão agora com a Rússia. Então, assim, tá complicado. Ele está numa posição muito complicada. Volto e repito aqui, citando meu amigo Reni, e ele não tem como enviar soldados para a Ucrânia. Né? Então, ele não tem Polônia, como eles colocar mandaram em risco. Polônia, não foi? Agora você estava falando da tal da guerra ideológica, isso é uma coisa que me deixa curioso. Você acha que essa guerra ideológica enfraquece o Ocidente? Qual guerra ideológica? A guerra ideológica do pensamento democrata em conflito com o pensamento republicano, que no discurso é uma coisa, mas no fundo a gente acaba ficando desunido, porque foi até a palavra hoje, uma das palavras Sim. que o professor Reni acabou usando lá no Pânico. Ele disse que a gente não tem... A gente está perdendo talvez um senso... Discutindo coisa besta enquanto os caras estão se armando. É, o Winnie Lily é o banheiro, em vez de ver que os caras estão com... Ó, eu acho que a ideologia, eu acho que assim, a vida no dia a dia das pessoas, ela é uma vida onde você tem muito mais contato com valores ocidentais, principalmente por causa da economia, do que valores não ocidentais. E isso é uma coisa que é uma força muito grande. Não tem como você sair desse sistema. Para você sair desse sistema, você precisa virar uma Coreia do Norte. Então, pouquíssimas pessoas são a favor disso. A questão é que a discussão ela tem que se nortear baseado em qual é o máximo que dá para fazer para evitar conflitos armados e melhorar a vida das pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, são decisões políticas, né? A Ucrânia tem que tomar decisões para melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, evitar um conflito com a Rússia. Eu não vejo que a ideologia ocidental está perdendo espaço para a ideologia não ocidental. Eu acho, sim, que existe um problema de liderança e de uma figura que possa trazer para a mesa negociações que sejam plausíveis para que o mínimo do denominador comum seja colocado e aceito por ambos, porque ninguém tem interesse num conflito. Mas num grau de polarização que a gente tá, tanto nos Estados Unidos aqui... Exato, a polarização política, o populismo... você acha que... É uma equação muito complicada. Porque a gente via como era o Trump lá, galera. Aí o Biden. É possível ter um cara que possa fazer essa unificação? Possível mas é que você não vai ser um presidente de qualquer país. Anticristo. A gente está falando de uma superpotência mundial que é a Rússia. O Putin não tem interesse de ser o líder do mundo. Claro. Será? Não. Ele nem fala inglês direito para conversar com as pessoas. Todo mundo fala em russo. Não, mas isso não vai acontecer. Xi Jinping que tá falando. Deixa eu perguntar uma parada que todo mundo fica falando. E se deu uma merda? Guerra. Aconteceu guerra. E nós? Eu, 34 anos, 40, 29. O que acontece? Deu uma guerra, estourou a guerra, acabou, fudeu. 40 não. Não, é né? sério, muito sério. Essa foi a piada. Ô, professor, não é piada, mas muito sério. Vamos lá, hoje. Teve uma guerra, fudeu. Ó. Ó quem presença. Ó. Antônia Fonte. Conhece, Antônia? Não tem Antônia cadeira pra mim, Fontinelli. não. O que eu posso fazer? Você, o que aconteceu? O que aconteceu que você Deixa eu- ficou no... Caraca, Comunista de vermelho. Meu Deus. Comunista de vermelho aí, ó. É, né? É a cor dos republicanos. Você é republicano, Ó, Antônia? gente, casal Eu que- bonito, ó. Emílio Ó, você tá Sogro. deixando vermelho aqui, ó. Pepela Sogra. Cara, a primeira vez que eu vi o Emilinho Tadinha. vermelho. Diga Primeira lá, vez que ele fica Fontinelli, vermelho. Você ficou vermelho? Eu soube que você... Tá teve brigando, brigas tá brigando aí brigas. com o Marinho. Não, eu não brigo. Brigou sim. Não, eu não brigo. Brigou com o Mário, que é tão simpático. brigo. Foi tão gentil com você, você brigou. Eu só Marinho porque ele ficou sem entrou graça. outro dia no Morning Show, nem olhou na cara de ninguém. Por que vocês ainda trazem ele aqui? Quem? Eu não entendo isso. Aqui ele não veio ainda. 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 Mas a gente pode trazer você pra conversar com ele. Se Não, quiser. meu amor, sabe por quê? Porque isso aqui não é a Cristina Rocha, isso não é casa de Casa de família. família.
Tá rolando um caso de família. Agora o Emilinho tá extremamente. Tá doendo a Olha a carinha dele, ele tá vermelho. Não tava. Se você quiser, eu centralizo. Olha a carinha dele. Eu tô morrendo. Se quiser, eu centralizo mais assentado. O que foi, homem? Que cara é essa? É que carecas A que gente elas tá falando- gostam A mais. gente tá falando da guerra, da tensão da Ucrânia e da Rússia. Meu Deus, eu vi o Putin rindo. É. Eu nunca tinha Primeira vez visto. que o Bolsonaro conseguiu tirar um sorriso do Putin. A primeira vez, até brincaram. Que isso? Bolsonaro tira um sorriso de Putin pra dar uma risadinha assim. Não, eu morro de medo do Putin. Um dia eu ficar putinho e explodir a gente. Vocês não têm medo disso, não? Não, então, Eu tenho o medo. professor... Eu acabei de o perguntar. professor- Ó, bota 4 cadeiras assim. O professor está... Eu levantei do colo porque eu senti um negócio, um relevo, aí eu levantei. O Emilinho é brocudo, O viu? professor está dando uma Menina aula. conhecido de pé de mesa. Professor. Ai, é professor, deixa eu me Ele comportar. é doutorando em ciências Por políticas. isso ele tava me olhando estranhamente. Ele falou que essa louca que invadiu aqui do nada. Eu prometi que eu ia invadir. Não, mas tá tudo Olha, bem. eu vou ser a próxima a ser demitida daqui. Não vai Tô nunca, abusando, Antônio. eu entro nos negócios e falo. Vocês estão... Divulga o meu programa. Vai lá, Pra vai mulherada lá, ver. por favor, por favor. Não, mulher não, os homens. Não. O meu sogro é seu fã. É sério, ele assiste todo o programa, juro por Deus. É, os tiozinhos me amam. Por causa do Bolsonaro. As meninas me amam também porque eu nunca Se dei inspiram. dos maridos delas. Se inspiram em você. Fala do seu programa Ó. ali, senadora. Gente, olha só. Eu olho pra onde? Aqui, ó. Ah, pra cá. Talk Show da Antônia, todo sábado às 22h30, entendeu? Vá, fica em casa, porque esse negócio de ir pra rua, pra gastar dinheiro na rua, correr risco de... Tá tudo tão violento. Fica em casa, amor, assistindo o Talk Show da Antônia, aqui na Jovem Pan News, todo sábado às 22h30. O que foi? Já me perseguiu tanto, Ô, Antônia, eu vou te falar já me assim. perturbou tanto na vida. Era papo de você estar num lugar e quando sair, tava ele lá na porta esperando tô pra me sabendo. perseguir, junto com seu pai também. Na TV. Acho que Vai ter. eu acho que a única forma do Emílio pagar tudo que já fez comigo é eu virando na hora dele. Agora eu entendi essa invasão agora. O Emílio Vermelho, agora eu entendi tudo. A gente tá aqui num Quando papo for pra sério. levantar a fala, senão O vai professor tá Mas eu acho que isso tá dando mais cedendo audiência do que a aula de cedendo Ucrânia. espaço. Deixa eu explicar o que aconteceu. Tá pra estourar uma guerra mundial, você não tá entendendo. E assim, eu tenho medo, porque eu sou novo, eu posso ir pra guerra. Eu tenho medo, eu tava perguntando pra ele agora. O que vai mudar na tua vida? Se eu Outra posso pergunta. ir? Será que eu vou ter que pegar uma arma? Não, Vou ter que matar alguém? não. Ou vou ficar só em casa assistindo Não, e não vai, tweetando? não vai. Eu acho que soldado A, atirou vida errado. a nossa vida aqui mudará se existir realmente uma guerra, se existir uma invasão. É a queda, a possível queda de várias bolsas de valores, é o aumento do preço do petróleo, é possivelmente uma desvalorização do euro frente ao dólar, e aí eventualmente o dólar pode subir no mundo inteiro, porque o euro está lá na Europa, né? Perdão, como é o nome dele? André. André, até agora tudo que você falou não vai me atingir. Eu não aplico na bolsa. Eu não tenho euro, eu não tenho dólar. O nosso país é Mas você rico. viaja? Não, porque eu não Viaja. tomei vacina, ninguém tá deixando eu viajar. Você tomou vacina? Eu não. Eu tô meio obrigado, porque eu fui tirar a habilitação e pra tirar a habilitação tem que ter. Mas na prática, no fundo, o mundo vai entrar em colapso econômico. né? Não, Vai acabar colapso afetando. econômico não, mas pode existir uma crise econômica. É que eu não acredito que a guerra duraria muito tempo. Ela seria solucionada, na minha opinião, rapidamente. Duas bombas, mais acabou uma a guerra. vez, ninguém tem interesse de que morram pessoas e tem uma guerra sem ter objetivos claros. Assim, o que o Putin vai fazer? Vai conquistar um pedaço da Ucrânia e vai anexar? Ele vai conquistar a Ucrânia inteira? Não tem sentido isso. Ele teria que ter algum objetivo claro para ele poder entrar lá, simplesmente por entrar. Então, o caso da Crimeia era por causa dos russos morando lá que se identificavam com isso. Aqui ele não está alegando nada, ele nem anega que ele vai. Ele nem está alegando que ele vai entrar, ele está falando que é exercício, né? Então, agora, preço do gás, preço do petróleo, queda de bolsas de valores em vários lugares e pode afetar a Bolsa do Brasil, pode afetar o preço do dólar aqui, o preço do petróleo, mas eu não acho que isso seria algo... a queda aí o cancelamento de malha aérea em vários lugares da Europa, mas isso não é uma crise, na minha opinião, que iria perdurar muito tempo. Na minha leiga opinião, acho que isso vai ficar lá entre eles mesmo e daqui a pouco vai sanar. Por que sei que lá, tá hein? tão apavorado? Não apavora as pessoas. Eu tenho o nome no Serasa, eu vou perder meus investimentos no Serasa. O Covid, meu amor, não tem, entendeu? Esqueça, não esqueça. Não vai ter crise mundial pior do que o Covid. Sei não, hein? Nossa Mas geração não vai ficar sabe o que é uma por lá guerra.
Eu acho que vai ficar por lá mesmo. Amor, eu atiro divinamente bem, eu vou pro front. Aí, menino, você... Ó, o que eu quero saber, professor, além disso, o Brasil, você acha que então Não apita. não apita em nada, né? Como sempre, a gente seria um cachorrinho aí, tanto ou do O Brasil não tem um histórico de resolução de conflitos internacionais nesse nível. O Brasil tem papel importante em resolução de conflitos ou em diplomacia aqui na América Latina. Realmente na América Latina, na América do Sul, o Brasil é o líder. O Brasil fazendo movimentos, os outros países em volta seguem o Brasil normalmente, mas ele pode sim ajudar através. O Itamaraty ele tem uma tradição muito grande em diplomática que acabou se desviando por muitos anos para uma coisa muito internacionalista no sentido de acompanhar a ONU e as organizações internacionais que, como disse aqui antes, elas são muito inefetivas e às vezes falam coisas que não deveriam falar. Tomam decisões que não deveriam tomar. Tipo assim, condenam mais uma democracia que é Israel e condenam 0 vezes o Irã. Então, agora, o Brasil querendo seguir essa linha mais diplomática da ONU, acaba tomando decisões, às vezes, que elas são decisões que não são completamente inefetivas, não são eficientes, não são efetivas. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil é um país muito grande, um país continental, 230 milhões de pessoas, um PIB grande, ele tem uma certa influência, mas nessa questão específica não tem influência. Ô, professor, pensa assim, a Venezuela, parece que a Rússia trouxe um porta-aviões nuclear, um submarino esses dias, fez manobra lá na Venezuela. Se a Venezuela, ela pegava assim, tô com a Rússia. Falou, tô com a Rússia, pode trazer navio pra cá. Você não acha que assim, territorialmente aqui, América do Sul, se o Brasil não tem que se posicionar, você tem um país vizinho do lado, não, que tá apoiado com a Rússia, que tá do lado dos Estados Unidos, que pode mandar um míssil. Não, mas tem que peraí, ficar quietinho. Submarino nuclear tem que ficar quietinho. Submarino nuclear não significa que ele tá armado com Eu armas sei, mas você nucleares. tá na Venezuela, tá vizinho, fronteira. A gente manda, tá ali do lado. Tá tudo na Venezuela, na Tamo garagem. ali, tá ali, a Venezuela tá... Mas e aí, a gente vai ficar quietinho? O Brasil é isento, a Venezuela ali, com um submarino nuclear da Rússia. Com Madurão. Mas a Rússia tem uma boa relação com o Brasil, então é a mesma coisa que chegar o Messias foi lá. É a mesma coisa que chegar um submarino inglês nas costas dos Estados Unidos e o Canadá reclamar. Por que o Canadá vai reclamar? O Canadá tem algum problema com a Inglaterra? Não tem, a gente não tem problema com a Rússia. Canadá é ditador agora, você viu, né? O Trudes. Vocês deixam eu ir embora? Só pra sentar no colo dele. Mas antes eu preciso, né... falar uma besteirinha e levantar. Deixa eu falar, meu amor, eu vi o Putin rindo. Assim, eu nunca tinha visto o Putin. Ele tava putinho. Eu já vi ele rindo. Não, você já viu? Já. Me deixa Esse cara é muito bem relacionado, ele vai na ONU, ele cola nos rolês, você não tá entendendo esse cara aqui. Mas Já. Não ao vivo. oficiais, Não, Antônio, não, eu vi em vídeo. Você tem que levar ele no seu programa, esse cara é monstro. Eu já vi uma coisa que ninguém viu, o Putin falando inglês. Raro, né? Raro. É. Raríssimo. Good morning, Ele não ele deixa falou. nem ele falar, alguém falar. Mas esse menino tá apavorado, ele tá tomando Rivotril, ele não vai dormir, ele tá com medo de explodir um negócio qualquer hora. Isso vai acontecer? Diga pra ele que não vai. Não vai acontecer. Ih, vim aqui só pra te dizer que não, olha como eu sou boa na tua vida. Tudo indica que não. Parabéns, sucesso, Valeu. mais um podcast. Gente, me assiste sábado, um beijo. Valeu, Foi. valeu, Tchau, Fontenelle. Desculpa, Imagina, O cinto dela é parceiro. o preço do programa, velho. uma rua aqui chamada 25 de março. Sei. Não, esse é original. Tchau, gente. Tchau, Antônio. Falou do Rivotril, não sei quem tá precisando. Tá normalzinha também, né? Tá. Tá normalzinha. Desculpa, tá? Depois dessa cena, nem sei com que cara eu olho pro professor. Então, Não é? o professor... Peço Não é desculpas. normal isso não, a gente foi invadido. Eu fiquei pensando, quando o senhor falou da ONU, teve a relação da ONU com Israel. Tem vários problemas, né? Eu lembro, o senhor pode até me corrigir, que a ONU não estava O senhor querendo... tá no céu, né? O professor, senhor. a gente- desculpa, professor. É que a minha Você é mais velho que eu, você não tem 40? Você é mais velho que eu. é que a minha mãe é professora, então 43. professor, eu tenho um tratado diferente. Professor Que acho que a ONU não queria reconhecer Jerusalém como capital, capital de Israel, da questão dos Estados Unidos. Tinha uma treta da ONU com Israel, várias, não tinha um histórico. Existem um problema há muito tempo que é o que eu tô falando, que é o que eu citei antes, a quantidade de países que eram anti-Israel e que votaram em várias resoluções que faziam com que a ONU, em nome da ONU, essas resoluções acabavam condenando Israel, criticando Israel por vários motivos. Quem decide a capital do país é o país, não é ninguém mais. Sim. Quem decide que a capital do Brasil é Brasília e não era Rio de Janeiro foi o Brasil. Então, a capital de Israel é Jerusalém. As pessoas podem não concordar, podem achar estranho,
achar ruim, por N motivos, acham que os palestinos deveriam ter direito. Mas a capital, ela é em Jerusalém, e todo o governo israelense, o parlamento, os escritórios oficiais dos primeiro-ministro, do presidente, as residências, está tudo em Jerusalém Ocidental. E Jerusalém Ocidental não é reivindicada pelos palestinos, pelo menos na teoria. Eles não reivindicam, estou falando da Autoridade Nacional Palestina. Hamas reivindica tudo, até Tel Aviv, tudo, todo o território que é onde já está Israel, todos os metros quadrados. O Hamas não reconhece a legitimidade da existência de um lar nacional para o povo judeu naquela região. Não é outra coisa, não é uma questão de fronteira, é uma questão de conceito. Agora, a Autoridade Nacional Palestina fala: queremos fazer uma capital em Jerusalém Oriental, que é a parte adjacente que estava com a Jordânia, e Israel conquistou em 67. O problema é que a Cidade Velha, que é onde estão os locais sagrados, está dentro da parte do que era controlado pela Jordânia. E lá está o lugar mais sagrado do judaísmo no mundo. Então, para Israel, aquilo lá não é território em disputa. Aquilo lá é Israel, e aquilo tem que continuar sob controle de Israel, até uma questão de segurança, porque era um Deus dará antes de ser controlado por Israel. Aquilo não tinha, os judeus não podiam lá rezar. Era perigoso ser alvejado por soldados jordanianos. Hoje em dia é tranquilo, tem polícia da Cidade Velha, o chefe da polícia da Cidade Velha é árabe, ele está lá apaziguando as tensões entre as diferentes grupos cristãos em Santo Sepulcro, quando tem o Natal, porque você tem, 7, 8 linhas religiosas diferentes de cristãos, é super complexo, um metro para cá, um metro para cá, já voou cadeira lá de protestos. Então, assim, é um lugar tenso, complexo, onde tem uma concentração muito grande de pessoas, e você tem lugares sagrados para várias religiões e várias linhas diferentes das religiões. Você tem os gregos ortodoxos, tem os etíopes, tem os católicos, tem os romanos. Então, você tem é muito complexo. Agora, a ONU falar, mas Jerusalém não é a capital de Israel? Não, a capital está lá, o parlamento está lá em Jerusalém, o parlamento não está em Tel Aviv, está em Jerusalém. Os ministérios estão lá. Mas quem bolou isso aí que é Tel Aviv? Quem falou que tem que Por causa do conflito e por causa das indecisões que gerou por causa do conflito, os países tendiam a fazer a sua embaixada em Tel Aviv. Entendi. E aí gerou, de um tempo para cá, teve um monte de países que começaram a entender que a capital de Israel é Jerusalém, eles colocam a embaixada na Jerusalém Ocidental, e que Israel depois faça um acordo com os palestinos sobre Jerusalém Oriental, que não está na questão. Jerusalém Ocidental não é um ponto a ser discutido, não é um ponto a ser reivindicado. Então eles colocam a embaixada onde o país anfitrião diz que é a sua capital. É isso. Agora, as tensões ali no Oriente Médio sempre são... Você é especializado lá, né? Você é especializado nessa... Ali também não tem solução, né, professor? Não, tem, mas é difícil. Tecnicamente tem solução. Politicamente é difícil, porque politicamente você precisa mudar. Ou os grupos se reinventam, ou o Hamas vira outra coisa e fala: não, agora a gente aceita a existência de Israel e vamos fazer um acordo aqui de paz, e aí vai ter as negociações da parte técnica. Mas enquanto conceitualmente, isso Biden falou no maio do ano passado, durante a guerra, ele falou: enquanto a região, que quando ele fala região, a gente está falando todo mundo da região, enquanto a região não disser em alto e bom som que Israel tem o direito de existir como Estado judeu e democrático livre, não vai ter paz. Então vai ter conflitos aqui, vai ter um grupo ali, vai ter um grupo aqui, vai ter um cara tentando jogar um foguete, aí Israel vai revidar, etc, etc. E a gente palpitando. Muita gente palpitando. Todo mundo vira especialista. A gente vira especialista. Todo mundo no Twitter tem a solução para acabar com isso aí rápido. É que nem o técnico de futebol na Copa do Mundo. Total. Agora, especialista em Oscar. Agora, comunicação, você acha, como a gente hoje sofreu essa revolução da comunicação, usa celular, é comunicação instantânea, você acha que isso, a gente está chegando também num momento político, de crise política e institucional de um modo geral também, por conta das comunicações? Sim, se a gente, espalhar informações falsas, dependendo de quais informações, é um perigo para a sociedade em geral. Então, você precisa, se você posta uma coisa que não aconteceu contra alguém, você é processado por essa pessoa. Injúria, né, moral, etc e tal. Então você tem que ter... A gente está num momento onde a sociedade precisa ser mais responsável para saber o que ela posta, porque você está influenciando milhões de pessoas. E se você fala alguma coisa que você não deveria falar, quando você tem um microfone, você tem responsabilidade para as pessoas que estão escutando. E se você influenciar pessoas a fazerem atos ilícitos ou
colocar a sua própria vida em risco, de forma individual e coletiva, isso deveria ser extremamente errado e ser colocado como algo errado. Ao mesmo tempo, a gente vive numa democracia e a gente goza de liberdade, só que a sua liberdade, ela termina quando começa a liberdade de outra pessoa. Nossa. E a segurança pública, a gente vive em sociedade, a gente não vive cada um numa cabana, que nem na Inglaterra, 1000 anos atrás, se saía de espada armado, você não sabia se voltava vivo depois de caçar a raposa para dar de comer para seus filhos. A gente vive na sociedade. As pessoas não passam no farol vermelho porque é proibido. Você tem leis, você tem regras. É o Viktor Frankl fala. E você repara como a humanidade é. Quando tem catástrofes, você vê saques, você vê anarquia, você vê pessoas dominando, você vê pessoas tomando, você vê pessoas roubando. Negócio lá, é verdade. Quem nunca rouba? Mas a pessoa não rouba não porque às vezes ela não quer, ela não rouba porque não pode, porque ela não quer ser presa. Mas se deixar, ela rouba. Então assim, o ser humano precisa de regras, né? A gente vive em sociedade. E hoje em dia o mundo é mais seguro do que foi na sua história inteira, né? A gente está num mundo onde existem regras e critérios para definir o que é certo e o que é errado. Então a gente precisa estar trabalhando e sustentando isso, né? Tem gente que fala que democracia é algo que você está o tempo todo mantendo e lutando para que ela continue existindo, porque eventualmente você pode destruir a democracia, como aconteceu na Venezuela. Uhum. O Frankl fala uma frase bonita lá no Sentido da Vida. Ele diz que Viktor Frankl, o Sentido da Vida. Ele fala que a liberdade ela deveria sempre estar aliada à responsabilidade, né? Que ele até cita lá em Nova York, que tem a Estátua da Liberdade e tal, que deveria ter uma estátua ao lado, que seria a Estátua da Responsabilidade. Mas acho que a gente realmente está passando por um momento muito complicado, né? Populismo. Ainda mais aliado ao populismo. Populismo de esquerda ou de direita é ruim para qualquer sociedade. E professor, você acha que a gente vendo o futuro para um lado mais negativo, você acredita que tá acontecendo um movimento para controlar a rede social, travestindo falando que todo mundo tem que ter responsabilidade aqui na internet, então por isso a gente vai ter que legalizar isso aqui, pegar o CPF de cada um, não vai ter mais nick zoado lá, Naruto 1, 2, 3, todo mundo vai ter que estar com o seu CPF, com o seu RG. Você não acha que esse discurso de você ter o controle da rede social seria um próximo passo para ter algum regime autoritário? Sim, eu acho ruim isso. Porque depois que mas baniram... vamos dizer, um fakezinho não. Se você tá falando ali na internet, tem que saber quem é você. É o Delário que tá falando. Aí o cara faz um nick Delário 1, 2, 3 e não é o cara. Tem que ter o cara, tem que mostrar. Isso é uma empresa privada, né? Não. Isso é uma empresa privada. A empresa privada... Vamos pegar uma empresa privada, não vou ficar citando o nome. Pega uma montadora de carro. Perfeito. Tá? Ela pode fabricar um carro sem chassi? Não. Por quê? Porque se tomar multa, tem que saber quem é o carro. Se atropela alguém, tem que saber quem é o responsável. Então, por que empresas de mídia social não proíbem criar perfis falsos? Não pode ter perfil falso, não. O cara que é uma decisão da empresa. Por que... Agora, não tem que ser uma coisa que o governo obrigue. Agora, se você quer montar uma montadora de carro, você não tem como pegar teu carro sem placa ou sem chassi. Então, agora, você não pode pintar teu carro de outra cor e não mudar no documento. Pelo menos no Brasil não pode. Então, assim, você tem algumas coisas que você precisa fazer, porque se o carro explode, pega fogo, bate em alguém, não sei o que, precisa saber de quem era o carro. Então, assim, é uma empresa privada. Ela está cumprindo uma regulamentação e as pessoas fazem depois o que elas querem. Então, se a empresa da mídia social X, por exemplo, virar e falar: eu não vou deixar mais você criar perfis com outros nomes. Porque não é bom para a empresa economicamente. A empresa tem que ganhar dinheiro. É ruim para a empresa ter fumo de fake porque isso é ruim para a empresa. Se a empresa tomar uma decisão agora, não pode mais ter... Quem decide quem tem verificado? Não é a empresa? O governo vai ficar regulamentando quem tem verificado ou não, tem que ser a empresa. A gente vive numa sociedade livre. Agora, tem que ter uma responsabilidade dos dois lados aqui. E é por isso que quanto mais democrático o país for, melhor é qualquer tipo de regulamentação. Então. Você tem regulamentação de zona azul, você tem regulamentação de licitações, você tem regulamentação de construção civil. O cara vai construir uma casa, ele precisa de alvará, ele precisa de alvará de construção. Você não pode construir a casa do jeito que você quer.
Então você tem muita coisa que a gente faz que existe regulamentação. Agora, não tô falando de controle, eu tô falando de Você regulamentação. faz o que você quiser, mas tem que saber que é você. Não adianta você fazer 10 perfis, vai lá, fala um monte de merda. Eu e gostei não da sabe quem analogia é. do carro. Não, Foi boa animal, é isso analogia. aí, pô. Ah, Total, ah. concordo. Mas os caras Também. vivem me humilhando lá no Twitter. Não, mas sabem que é você, que é o Alba. O Naruto 76 fica me humilhando. Então, quem é o Naruto 76? É legal saber quem é o Naruto 76. Mas será que é legal? Tem que saber. Não, sim, porque você tem o O cara direito não de tem falar. o direito de... Eu vou abrir você- uma mas você conta vai fazer- bancária. você Eu vou vai abrir ser uma conta bancária. mascarado, pô. Eu vou abrir uma conta bancária com outro nome, com outro RG e Silas. CPF e vou começar a receber dinheiro por lá, entre aspas, né? Exemplo hipotético. Não dá. E os bancos são privados, mas não tem como se fazer isso. Não é sobre censura, é sobre responsabilidade e dever. Entendi, faz todo sentido. A analogia do carro é perfeita. É, a velho. dificuldade é a subjetividade e tal, Exatamente. mas eu acho que a gente tá... É isso, a gente tá amadurecendo Posso em relação falar? também a esse meio... Se eu tivesse professor assim, ia ser menos burro. Mas professor é muito chato, velho. Se tivesse professor legal assim, ia ser um puta cara mais intelectual. Ia sair velho. com Meus treino pra amigos Eu acham academia. que odiava meus professores, velho. Só o professor Oscar de biologia, valeu professor Oscar, que eu gostava muito de resto, velho. Bom, se você quiser segui-lo na rede social, é muito fácil, apesar... O nome é Não, difícil. deixa eu dar um cara. tchau aqui, eu também dar oi pro meu professor. A gente teve o professor Paraninfo, Flávio, Moré Flávio, que a gente chamava de Moré Flávio. Moré Professor Flávio. Flávio, do Renascença, Ó. professor de ciências. Não tem Grande volta. beijo se ele estiver vendo ou se ele vê esse vídeo. Sempre é o mais legal de Foi, ciência. foi né? o mais amado de todos. Professor Oscar, juro por Deus, professor Oscar, melhor professor de biologia e ciências que eu tive. Muito obrigado pela tua participação, Obrigado André. você. Que aula, Obrigado, hein? uma Muito obrigado, aula, gente. uma aula. Desculpa aí qualquer coisa, Imagina. qualquer ocorrido. não foi planejado, Foi não. inusitado. não, isso aí é. Não foi inusitado, foi legal. Não foi planejado, mas ó, você quer seguir ele lá no Instagram, é muito fácil. Você usa mais o Insta, né, professor? Mais o Insta. É A arroba Insta e o Twitter, arroba. e o Twitter. Mesma coisa os dois. Só o Arroba Twitter André é Lais. original. Insta e Twitter, arroba André Last. Lembrando que Last é L-A-J-S-T. Isso. André Olha ele Last. lá, Aí, o ó. sorrisinho. ó. Aí, ó. O J você troca pelo I na pronúncia, Isso. né? Deixa eu ver se tem algum fake xingando ele aqui. Vamos ver se tem alguém xingando o professor. Se você quiser mandar uma mensagem pro professor, obrigado mesmo. Agora você tá aqui com a gente na Jovem Pan, né? Já Eu falei. sou comentarista de questões relacionadas a internacionais, mas mais voltado para Oriente Médio, segurança nacional, terrorismo. Por que Oriente Médio? Porque é minha É a especialidade. especialidade. Não, mas por que fala de Oriente Médio? Por que lá ele é médio? A Porque gente é o alto meio aqui? caminho Médio. entre a Inglaterra e a Índia. Aí mais uma aula aí. Tá ó. vendo? Então a Índia é o Oriente e esse é o meio caminho para o Oriente, Oriente Médio. Animal. Legal, professor. Muito obrigado. Bom, acho Obrigado. que a gente saiu um pouco mais tranquilo. Eu saí um pouco mais tranquilo com a sua conversa. Acho que essa guerra não vai ser interessante pra ninguém. Cara, eu acho que vai dar ruim isso aí, velho. Vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim. Vende lá as tuas Prezado ações. coach. Eu não tenho ações no Serasa. Vende. Essas ações é no Vende Serasa. lá. SPC. Você acha que eu tô ligando se tornar uma guerra? Bom, vamos agradecer a audiência aqui maravilhosa. Tamo junto e até a próxima. Beleza? Valeu!